Esse pacotinho colorido já esteve em milhões de casas brasileiras. Era barato, rendia uma jarra inteira e marcou a infância de quem cresceu nos anos 70, 80 e 90. Durante muito tempo, ninguém dizia refresco em pó. Dizia que suco. Mas, de repente, a marca que parecia impossível de desaparecer começou a sumir das prateleiras, dos comerciais e da memória das novas gerações. E a pergunta é: como o suco em pó mais famoso do Brasil perdeu o lugar que parecia ser dele para sempre? Durante décadas, bastava abrir um armário simples de cozinha, procurar entre o pacote de arroz, o açúcar e o café, e lá estava ele. Um envelope colorido, barato, pequeno, quase sem importância. Mas aquele pacotinho tinha um poder estranho. Ele transformava uma jarra de água em festa, transformava o lanche da tarde em lembrança, transformava domingo na casa da avó, recreio de escola, aniversário de criança e almoço de família em uma coisa só. Um gosto doce, forte, artificial, inesquecível. Para muita gente, suco em pó nem tinha outro nome. Era que suco. Não importava a marca, não importava o sabor. Se vinha em envelope e virava bebida na jarra, era que suco. E quando uma marca chega a esse ponto, quando ela deixa de ser apenas um produto e vira o nome de uma categoria inteira, o que suco não desapareceu completamente. Ele apenas deixou de ocupar o centro da mesa. E talvez essa seja a parte mais interessante da história. Porque o desaparecimento do que suco não é só a história de um suco em pó. A história do que suco não começa no Brasil. Ela começa muito longe das mercearias brasileiras, em Nebraska, nos Estados Unidos, no fim dos anos 1920. Naquela época, Edwin Perkins e sua esposa Kitty vendiam uma bebida concentrada chamada Fruit Smack. Era uma espécie de xarope de frutas, vendido em garrafas de vidro. A ideia era simples: misturar com água e preparar uma bebida doce, saborosa e barata. Mas havia um problema: vidro quebrava, e transportar garrafas por longas distâncias era caro. Então veio a sacada que mudaria tudo. E se a bebida deixasse de ser líquida e virasse pó? O produto passaria a ser mais leve, mais barato, mais fácil de embalar, mais fácil de vender e muito mais prático para chegar até as famílias. Aquilo que antes dependia de garrafas podia agora caber em pequenos envelopes. Nascia ali a lógica do refresco em pó moderno. O produto ganhou força nos Estados Unidos, virou Kool-Aid, cresceu, ganhou sabores, ganhou presença nas casas americanas e, com o tempo, chamou a atenção de grandes empresas. A General Foods comprou a marca e ajudou a espalhar essa ideia para outros mercados. No Brasil, a chegada aconteceu em 1961, pelas mãos da Kibon, que havia sido comprada pela própria General Foods. Mas no começo, ele ainda não era que suco. Era que suco. Um nome curto, direto, com cara de produto popular, fácil de pedir no balcão da mercearia. O Brasil daquela época era um país em transformação. As cidades cresciam, a televisão começava a ganhar força, os supermercados se expandiam e as marcas de alimentos industrializados entravam cada vez mais na rotina das famílias. O sonho de consumo da classe média e das famílias mais simples passava também pela praticidade. Não era só comida, era conveniência, era ter algo rápido para servir. Era receber uma visita e preparar uma jarra colorida em minutos. Era oferecer uma bebida doce para as crianças sem gastar muito. O refresco em pó encontrou o Brasil em um momento perfeito. Ele era barato, rendia bastante, cabia no bolso e parecia moderno. Bastava colocar água, açúcar, mexer bem e servir gelado. Para um país quente, com famílias grandes e orçamento apertado, aquilo fazia sentido. Mas o que suco ainda enfrentaria um problema curioso: o próprio nome. Com o tempo, surgiu confusão com concorrentes de nomes parecidos, e a solução foi aproximar o produto da força da Kibon. O que deu lugar ao que. Nascia o que suco. Um nome que soava divertido, simples, popular. Um nome que grudava na cabeça. Nos anos 70 e principalmente nos anos 80, o que suco explodiu. Ele não era apenas mais um produto de mercado. Era uma presença quase obrigatória na infância brasileira. O sabor não tentava ser sofisticado. Ele era forte, doce, exagerado. Uva tinha gosto de uva de desenho animado. Morango parecia bala líquida. Laranja tinha cor de verão. E o mais impressionante é que isso fazia parte do charme. O que suco não prometia elegância. Prometia alegria. A marca entendeu cedo que precisava falar com crianças e famílias.
O jarrão, o mascote sorridente em forma de jarra, ajudou a criar uma identidade poderosa. Ele não era apenas um personagem. Era a cara daquele universo de cores, brincadeiras e tardes quentes. Os comerciais, os jingles e as embalagens ajudavam a reforçar a ideia de que Ki-Suco era diversão líquida. Não era só matar a sede, era brincar, era rir, era fazer parte da rotina. E em um Brasil onde muitas famílias precisavam fazer o dinheiro render, o Ki-Suco tinha outra vantagem imbatível: cabia no orçamento. Um pacotinho rendia uma jarra. Uma jarra servia várias pessoas. Para mães, pais, avós e comerciantes, aquilo era perfeito. Para as crianças, era simplesmente gostoso. Essa é a marca dos produtos que atravessam a propaganda e entram na linguagem do povo, como Bombril, Gillette, Durex ou Maizena. Ki-Suco virou uma palavra que carregava uma categoria inteira. Mas, quando uma marca vira sinônimo de tudo, também corre um risco silencioso. Ela fica tão grande na memória que pode não perceber quando o mundo ao redor começa a mudar. E o mundo mudou. A queda do Ki-Suco não aconteceu de uma vez. Não houve um único erro fatal. Não houve uma fábrica fechando com sirenes, um anúncio dramático ou uma manchete dizendo que a infância brasileira tinha acabado. Foi mais discreto. O Ki-Suco começou a perder espaço nas prateleiras aos poucos, como se fosse sendo empurrado para o canto por um mercado que já não era o mesmo. A primeira grande ameaça veio da própria categoria. O refresco em pó deixou de ser um território dominado por poucas marcas e virou uma disputa pesada. Concorrentes chegaram com embalagens mais modernas, comunicação mais agressiva, sabores novos, fórmulas já adoçadas e campanhas que falavam com uma nova geração de consumidores. Tang, por exemplo, passou a vender não apenas refresco, mas modernidade. Enquanto isso, o Ki-Suco carregava uma força enorme, mas também um peso. Era visto como o produto da infância anterior. Isso era bom para a memória afetiva, mas podia ser perigoso na prateleira, porque supermercado não vive apenas de lembrança. Nos anos 90, com a abertura econômica e a chegada de mais produtos industrializados, as famílias passaram a ter mais opções. Sucos de caixinha, refrigerantes mais presentes, bebidas prontas, marcas com apelo de saúde. O que antes era visto como moderno passou a parecer antigo. O envelope de refresco em pó continuava barato, mas já não tinha o mesmo encanto. A ideia de misturar pó, água e açúcar, que antes era prática, começou a disputar atenção com produtos que prometiam estar prontos, gelados e com cara de novidade. Também havia uma mudança cultural. As crianças que cresceram com Ki-Suco viraram adultos. As novas crianças passaram a ser impactadas por outras marcas. O mascote sorridente que tinha sido tão forte para uma geração já não ocupava o mesmo espaço no imaginário das novas famílias. E quando uma marca perde a infância de uma geração, ela perde algo muito difícil de recuperar. O Ki-Suco ainda existia, mas deixava de ser protagonista. O Ki-Suco não foi apagado, foi ficando distante. E, para muita gente, essa distância foi tão grande que parecia desaparecimento. Até que, anos depois, as empresas perceberam algo poderoso. Nostalgia também vende. Em 2017, a marca voltou a ser trabalhada com força, explorando justamente a memória de quem cresceu com ela. Nova fórmula, nova identidade visual, campanha com apelo emocional, retorno às prateleiras. Mais tarde, a marca passou a integrar o portfólio da Enova Foods, que retomou o Ki-Suco como um produto popular, colorido, divertido e ligado à infância. Mas aquele retorno trazia uma pergunta inevitável. Era possível recuperar o lugar que o Ki-Suco tinha antes? A resposta talvez seja não, porque o Brasil que fez o Ki-Suco gigante já não existe do mesmo jeito. O Ki-Suco não sumiu apenas das prateleiras. Ele sumiu de um Brasil que também mudou. O Brasil das mercearias de bairro, das jarras sempre cheias, dos pacotinhos guardados no armário, das tardes sem pressa, dos sabores exagerados e das infâncias menos fotografadas, mas talvez mais sentidas. E é por isso que, quando alguém fala Ki-Suco, muita gente não lembra só de uma bebida, lembra de uma fase da vida, lembra de uma casa, lembra de uma mesa, lembra de alguém que preparava. Lembra de um tempo em que tudo parecia mais simples, mesmo que não fosse. No fim, o Ki-Suco não desapareceu porque deixou de existir. Ele desapareceu porque deixou de ser indispensável. Foi vencido pelo tempo, pela concorrência, pelos novos hábitos e por um mercado que nunca para de mudar. Mas algumas marcas têm uma segunda vida que não depende de vendas. Elas continuam existindo na memória. E o Ki-Suco talvez seja uma delas.
Um pacotinho pequeno, barato, colorido, que um dia ensinou o Brasil que, com água, açúcar e imaginação, dava para transformar uma tarde comum em lembrança para a vida inteira. Porque algumas marcas somem das prateleiras, mas nunca somem de quem cresceu com elas.